Boa tarde. Nossa aula de hoje tratará do processo de recozimento. O processo de recozimento permite que materiais metálicos deformados a frio e, portanto, encruados, apresentem os fenômenos de recuperação, de recristalização e de crescimento de grãos. A deformação plástica está presente em diversos processos de fabricação, incluindo laminação e forjamento. A deformação plástica resulta no aumento da quantidade de defeitos cristalinos, como vacâncias, discordâncias, falhas de empilhamento, e também leva à transformação morfológica dos grãos cristalinos. Nós temos aqui um processo de laminação bastante simples, de uma tira de latão que tem sua espessura constantemente reduzida. Notem que, à medida que se diminui a espessura, o comprimento dessa tira aumenta. Um material trabalhado a frio ou encruado apresenta maior energia interna do que um material não deformado. Parte da energia empregada na deformação plástica permanece armazenada no material e está associada aos defeitos cristalinos citados. Na ilustração a seguir, tem-se um processo de laminação de uma chapa. Nesse processo, essa chapa tem sua espessura reduzida e, consequentemente, impõe-se deformação plástica. Antes da deformação plástica, a estrutura interna desse material apresentava grãos equiaxiais. Após a deformação plástica, ocorreu a redução da espessura e os grãos mudaram de morfologia, passando de equiaxiais para alongados. Junto com esse alongamento, ocorreu um aumento bastante intenso da quantidade de discordâncias. E o que mais? Aqui eu tenho uma micrografia de um material antes de uma deformação plástica. Ele apresenta grãos equiaxiais. Após a deformação plástica, 60%, eu vejo grãos alongados. Junto com esses grãos alongados, a quantidade de discordâncias aumentou, a resistência mecânica aumentou, a ductilidade diminuiu e a resistividade aumentou. A quantidade de deformação em uma amostra pode ser facilmente determinada. Nesse caso, nós temos uma laminação. Eu tenho uma laminação em 2 estágios. Inicialmente, a peça apresentava uma espessura de 1 centímetro, que é reduzida para meio centímetro, e em seguida é reduzida para 0,16 centímetros. Como calcular essa deformação? O percentual de deformação é calculado em função da espessura inicial e da espessura final. Esse percentual é calculado como sendo a espessura inicial menos a espessura final, dividido pela espessura inicial vezes 100%. Aqui nós temos amostras de aço inoxidável com diversos níveis de deformação plástica. Com 10% de deformação plástica, não é possível observar o alongamento dos grãos. Eles praticamente são equiaxiais. Com 30%, eles já ficam alongados. Com 60% de deformação, ficam muito alongados. E com 90% de deformação, torna-se virtualmente impossível determinar os contornos de grãos dessa amostra. O tratamento térmico de recozimento, ele permite que o material encruado apresente os fenômenos de recuperação, recristalização e crescimento de grãos, transformando a estrutura encruada em uma estrutura livre de deformação plástica. Embora a estrutura de discordâncias do material encruado seja mecanicamente estável, ela não é termodinamicamente estável. Com o aumento da temperatura, o estrato trabalhado a frio torna-se cada vez mais instável, levando aos fenômenos de recuperação,
recristalização e crescimento de grãos. Notem nesse filme um alumínio puro que foi deformado a frio e em seguida recozido. Esse alumínio, essa microestrutura encruada, inicialmente se recupera e apresenta a recristalização seguida do crescimento de grãos. Alguns grãos crescem de forma exagerada. Como dito, o recozimento ele consiste de 3 etapas: da recuperação, da recristalização e do crescimento de grãos. Nessa imagem, nesse diagrama, nós temos uma estrutura deformada, onde os grãos estão alongados, a quantidade de discordâncias é bastante elevada. Notem que o tamanho da discordância em relação ao grão não é real, à medida que uma discordância tem um tamanho nanômetro. Com o aumento da temperatura, ocorre a recuperação. Essas discordâncias, elas se alinham e vão formar o que se chama subgrãos. Esses subgrãos, eles dependem desse alinhamento das discordâncias, também chamado de poligonização das discordâncias. Com o aumento da temperatura, surge uma nova estrutura de grãos cristalinos que eventualmente pode crescer. Aqui nós temos um diagrama que mostra o alinhamento das discordâncias, também chamado de poligonização de discordâncias. Esse alinhamento de discordâncias vai gerar contornos de grãos. Esses contornos de grãos vão cercar regiões não deformadas do material, que, com o aumento da temperatura, vão recristalizar a minha estrutura encruada. Aqui eu tenho um aço que inicialmente ele foi deformado a frio e foi tratado a 670 graus por 1 hora. Não se observa grandes mudanças morfológicas. Porém, o material nessa temperatura, ele sofreu o processo de recuperação, onde ocorreu um aumento da condutividade elétrica, uma redução da quantidade de discordâncias nesse material, porém a resistência mecânica não foi afetada. A recristalização de um material, ela depende do alinhamento de discordâncias e da formação de subgrãos. E para que isso ocorra, define-se temperatura de recristalização. O que seria a temperatura de recristalização? Seria a menor temperatura na qual uma dada liga metálica, em estado altamente trabalhado a frio, ou seja, encruado, exibe grãos livres de deformação após um período de 1 hora. O trabalho a frio, ele é definido como uma deformação realizada em temperaturas abaixo da temperatura de recristalização. O oposto ocorre com o trabalho a quente, que é realizado em temperaturas acima da temperatura de recristalização. Aqui eu tenho diversos materiais metálicos, chumbo, estanho, zinco, cobre, e suas respectivas temperaturas de recristalização. Notem que esses 3 primeiros materiais metálicos, eles apresentam temperatura de recristalização inferior à temperatura ambiente. Consequentemente, quando eu deformo plasticamente esses materiais à temperatura ambiente, eles apresentam recristalização, ou seja, à temperatura ambiente não é possível encruar esses materiais. Esses outros materiais, alumínio, cobre, latão, níquel, ferro, tungstênio, apresentam temperatura de recristalização superior. Então, se eu deformo plasticamente esses materiais à temperatura ambiente, eu vou ter o encruamento. Voltando ao nosso aço, inicialmente a 670 graus ele só foi recuperado,
Mas quando eu aumento essa temperatura para 900 graus, rapidamente ocorre a recristalização. Do que consiste essa recristalização? Consiste na nucleação de regiões livres de deformação, e essas regiões estão associadas ao avanço dos contornos de subgrãos, que transforma a matriz deformada em um material livre de deformação. Com o avanço dos contornos, as discordâncias são aniquiladas e a quantidade de discordâncias ela volta a ser ter aquele valor de um material livre de deformação plástica. Aqui eu tenho a recristalização de uma peça de latão. Inicialmente, esse latão foi deformado a frio, 33% de deformação. Quando eu submeto esse material a 580 graus, rapidamente, após 3 segundos, ele já apresenta grãos, pequenos grãos, uma nova estrutura de grãos cristalinos. Imediatamente, esses grãos tomam conta de toda a microestrutura encruada, deformada, e após 8 segundos eu já tenho uma recristalização completa do meu material. Após 15 minutos, esses pequenos grãos cresceram, então aqui eu tenho o crescimento de grãos. A 700 graus, esses grãos crescem mais ainda. Voltemos ao nosso aço. A continuidade do tratamento térmico de recozimento a 900 graus leva também ao crescimento dos grãos recristalizados. A força motriz para o crescimento de grãos é a diminuição da energia livre da área de contornos de grãos. No caso, grãos pequenos são consumidos pelos grãos maiores, levando ao crescimento. Nessa ilustração, nós temos todos os parâmetros que se alteram durante o tratamento de recozimento. Inicialmente, eu tenho meu material não deformado e com o aumento da deformação a frio, aqui, eu tenho um aumento da resistência mecânica, uma queda da ductilidade, uma leve queda da condutividade elétrica, e o tamanho de grão não muda, o grão apenas se altera de uma morfologia, passando de equiaxial para alongado. Com o tratamento térmico de recozimento, inicialmente a recuperação ocorre. O que acontece com a recuperação? Apenas a condutividade elétrica aumenta, a dutilidade continua a mesma, tamanho de grão, a morfologia continua o mesmo e a resistência mecânica continua elevada. Com a continuidade do tratamento térmico de recozimento, com a elevação da temperatura, ocorre a recristalização. Nesse caso, o tamanho de grão é reduzido, a resistência mecânica é reduzida, a ductilidade aumenta. Então, o tamanho de grão ele é drasticamente reduzido aqui, da mesma forma que ocorre com a resistência mecânica. É interessante que, com a continuidade do tratamento térmico de recozimento, os grãos crescem.